Bom dia. Gente, olha quem eu tô recebendo hoje aqui no nosso podcast do Vila. A maravilhosa, necessária, Patrícia Selonck. A melhor atriz de teatro do Brasil, meu povo. Gente, olha que delícia. Bom Nada como dia, a gente ter Patrícia. amigos, não? Bom Bom dia, dia, linda. Simone. A Patrícia, gente, ela é aqui de Londrina, né? Ela começou a fazer teatro em 87. Ela participou aí da formação do Armazém Companhia de Teatro, dos grupos de teatro mais famosos e mais respeitados do Brasil e do mundo, né? E a gente está tendo a honra de receber a Patrícia hoje para um bate-papo, né? Para ela falar um pouquinho da vida, de teatro, do Festival Internacional de Teatro, do Armazém, da vida dela nessa jornada que é o teatro, né, Patrícia? Que é uma vida tão rica, né? De aprendizado. Então, assim, a palavra é toda sua. Muito bem-vinda e nos dê, assim, os seus aprendizados aí. Obrigada, viu, Simone? Primeiro pelo convite, né? Para poder estar aqui, falar sobre teatro e falar sobre teatro para a galera aqui de Londrina, para mim é muito uma alegria mesmo, sabe? Porque é o que você falou, né? O Armazém Companhia de Teatro é uma companhia que foi fundada aqui em Londrina. E agora, chegando aqui no Filo, dessa vez, agora em 2023, é o que eu percebi. O Armazém foi fundado aqui, a gente trabalhou aqui durante 10 anos, e aí a companhia toda decidiu se mudar para o Rio de Janeiro, justamente buscando melhores condições de trabalho, né? Uma constância melhor no trabalho, e principalmente a gente tinha um desejo muito grande de sobreviver de teatro, né? Foi isso que motivou a gente a ir para o Rio de Janeiro. E quando vocês estavam aqui em Londrina, vocês já faziam temporadas fora, né? Sim, a gente passava muito tempo viajando, né? Sim. E a gente foi a primeira companhia aqui em Londrina a fazer uma temporada, por exemplo, de 1 mês no teatro, no Zaqueu de Mello, por exemplo. Sim. Ou então na sede que a gente tinha aqui no Teatro Armazém, que ficava ali na Rua Acre, 315. Eu lembro. Exatamente. Então, mas quando eu cheguei aqui no festival esse ano, porque faz 25 anos que o Armazém não está mais aqui, né? Então, a gente tem mais tempo de existência lá no Rio de Janeiro. Sim. E eu percebi que as pessoas mais jovens, né, os que vieram depois de nós, primeiro, muitos não sabem que o Armazém foi fundado aqui, né? Sim. Então, é importante uma conversa como essa, Com porque certeza. a gente tem muito orgulho de ter conseguido estabelecer uma companhia numa cidade do interior do Paraná, porque às vezes a gente acha assim, é só nas capitais que o Sim. teatro dá certo, digamos assim, né? Sim. E não foi assim com a gente, né? A gente conseguiu viver aqui 10 anos, né? Uma companhia que se estabeleceu aqui. E embora a gente more há muito tempo no Rio de Janeiro, ninguém virou o carioca, né? Lá Sim. é nossa casa hoje. A gente também tem uma sede, um espaço nosso lá de trabalho e tal, né? Como é o nome do espaço, Patrícia? Chama Espaço Armazém. Uhum. Esse espaço ele fica dentro do Centro Cultural Fundição Progresso, que era uma antiga fábrica de fogões, um prédio bastante antigo, que fica ali bem pertinho dos Arcos da Lapa, que é um lugar muito turístico. Sim. Ali do Rio, né? Legal. Lá. Vocês, assim, o grupo, a gente pode dizer que foi visionário aqui em Londrina para começar a fazer as temporadas fora e tal. Como que foi essa história? Quem que teve essa ideia de falar assim, não, a gente vai mostrar nossa cara em São Paulo, no Rio, mesmo a gente sendo aqui do interior, né, tendo toda essa... pequenininho, mas a gente vai para São Paulo. Então, como é que foi essa ideia de vocês falarem assim, não, a gente vai mostrar nossa arte para o Brasil? Como foi? Eu acho que desde o início, assim, né? Primeiro, né? Esse é um grupo que se formou, todos nós muito jovens, né? Então, por exemplo, quando a gente... vamos formar um grupo? As coisas elas vão acontecendo naturalmente. Por exemplo, quando eu comecei a fazer teatro, quando o Armazém criou-se um grupo, a gente não tinha ideia de tudo que a gente ia fazer até Sim. agora, né? A gente não tinha ideia que um grupo ia durar 35 anos, né? Sim. A gente foi fazendo. Isso. O que eu percebo que tinha lá atrás e que tem ainda hoje é uma curiosidade muito grande com o teatro. A gente acredita bastante no trabalho que a gente faz, né? Sim. E aí o nosso desejo, a imaginação com relação a isso não tem limites, né? Então, por exemplo, o que a gente quer? A gente quer que o nosso trabalho seja visto pelo maior número de pessoas. A gente Sim. quer viver do nosso trabalho. Sim. Então, assim, quando a gente vamos montar um grupo? Vamos. Uhum. O Armazém, ele surgiu de aulas que tinham no antigo Colégio Delta,
Não tem mais, né, esse colégio aqui? Não tem. Eu era aluna do Delta, o Paulo de Moraes, que é o diretor do Armazém, ele dava aula de teatro nesse colégio. E foi a partir dessas aulas, para você ver, né, como é uma coisa muito extremamente simples, assim, né? Não foi, como é que vocês surgiram? Nossa, uma coisa muito mirabolante. Não. Sim. Eram aulas de teatro. Vamos formar um grupo? Vamos. Vamos montar uma peça? Não, nem fomos formar um grupo. Comecei assim, vamos montar uma peça juntos? E vocês todos eram estudantes do Colégio Delta? E o Paulo, como professor, né, era o diretor dessa primeira peça. Vamos montar uma peça? Qual era o nome da primeira peça? A peça era uma adaptação de um texto chamado Nossa Cidade, do Thornton Wilder. O nome do espetáculo ficou Aniversário de Vida, Aniversário de Morte. A gente estreou no Teatro Zaqueu de Mello, que eu sei que está fechado agora. Patrícia, tá. Infelizmente. Que reabra. Mas ainda existe o teatro, né, lá? Existe, mas está às moscas, infelizmente. Aí o poder público tem que dar um jeito, né, gente, do Zaqueu de Mello retornar aí pra gente ter esse coração, né? Teatro Verde, Vila Rica e Zaqueu de Mello. Aí sim a gente vai ficar completo. O tamanho do Zaqueu, ele é tudo, né, ele abraça, assim, os espetáculos, porque é tudo muito pertinho da plateia, né? Sim, é um teatro lindo. A gente quer muito que ele volte. Então, e a gente estreou lá. Então, assim, estreamos lá no Zaqueu de Mello, apresentamos uma peça. Depois, vamos montar uma segunda. Quantos eram no elenco, você lembra? Uns 17. Tudo isso? E cabia lá dentro do palco? Tipo, sai um, entra outro, né? Uns 17 jovens, né? Cheio de... vamos fazer, vamos embora, né? Não tem tempo ruim, né? Sim. Aí, depois disso, vamos montar um grupo? Vamos. Então agora a gente precisa... A gente não tinha mais como ensaiar no colégio. Vamos encontrar um lugar para a gente conseguir seguir com o nosso trabalho. Então vamos alugar um espaço. Uau, aí já começou a ficar mais sério. Começou a ficar mais sério e daí tinha que apresentar, tinha que dar aula, tinha que abrir o espaço para festas, para shows, algumas outras coisas que a gente conseguisse pagar o espaço, né? Sim. E o que eu acho que aconteceu é que a gente teve a possibilidade sempre de ter bons encontros, né? Você fez parte do Armazém, né? Durante um bom tempo. Sim. São bons encontros, são pessoas que a gente conseguiu juntar pessoas muito disponíveis e muito dispostas, né? Queriam realmente estar ali, né? Assim, vamos encontrar um espaço? Vamos, né? Não era assim, mas aí... A gente não pensa... A primeira coisa que se pensava é assim, mas a gente não vai ter dinheiro para pagar o aluguel. Ao contrário, né? Vamos sim. Como é que a gente consegue pagar o aluguel? É diferente. É diferente um pensamento, assim, que não necessariamente... Que começa por falando, não vai dar certo, né? Então, esses encontros... Acho que a gente sempre foi muito feliz nisso, encontrar pessoas... afim, né? Afim de trabalhar e afim de trabalhar com teatro também, né? E quando vocês começaram, não tinha muitas políticas públicas para patrocinar, né? Era tudo no porta a porta, né, Patrícia? Sim, aqui bastante. A produção, né? Conseguir mídia. Eu me lembro que a gente pegava o projeto do espetáculo, ia na Folha de Londrina, batia na porta. Então, será que tem como a gente ter uma matériazinha nossa ali? Né? Não tinha celular. Não tinha celular. A gente ia nas empresas aqui, né, para conseguir apoio para a peça. Por exemplo, precisamos ter um folder, né, um programa com as informações do espetáculo, quem é que faz, sobre o que fala, para oferecer para o público. Aí consegue uma empresa para pagar isso na gráfica. Era para pagar coisas pequenas, né? Isso. E, sim, as políticas públicas tinham bem pouquinho. Acho que a primeira vez que a gente conseguiu um patrocínio mais direto, por exemplo, do governo do estado do Paraná, se a companhia foi fundada em 87... Simone, eu acho que já era, 93... Quando começou a ter políticas públicas, né? Que a gente conseguiu entrar, né? Nas políticas públicas do governo. Sim. Ou seja, tinha que ir para Curitiba para fazer... Não, foi antes, 93 não, eu estou exagerando. Foi antes um pouquinho. Um pouquinho antes de 90. 92, por aí, assim, a primeira vez que a gente conseguiu. Teve uma época muito efervescente, né, de teatro aqui em Londrina, né, os anos 80, os anos 90, muito pelo Filo também, né? Sim. Porque o Filo trouxe para Londrina pessoas consagradas e pessoas que construíram a sua trajetória no teatro, né? Sim. Eu assisti Kazuo Ono no Festival de
de Londrina. Eu assisti, a primeira vez que eu vi o Antunes Filho foi aqui. Sim. A primeira vez que eu vi o Odin, o grupo de teatro Odin, foi aqui. Sim. A primeira vez que eu assisti um workshop de uma atriz do Odin, que era a Roberta Carreri, foi aqui. Eu tinha 21 anos, eu nunca me esqueci desse workshop que eu tive a possibilidade de ver. Foi no Zaqueu de Mello, não foi? Esse não, esse foi num espaço que era do Proteu. A usina? Será que era na usina? Cara, não era lá, mas Quintino? Isso. Era lá na Quintino. Núcleo 1. Exatamente. Exatamente. Era no Núcleo 1. Eu nunca me esqueci. Ela era como se fosse uma aula, mas ao invés da gente participar ativamente da aula, a gente estava participando, mas não assim com exercícios que a gente fazia junto com ela. Era ela falando sobre o trabalho dela e fazendo várias demonstrações de partes dos espetáculos que ela já tinha feito. Que coisa linda. E eu fiquei absolutamente encantada com aquela atriz assim. E é tão bom, né? A gente vê alguém assim, a gente fala assim, caramba, eu quero desenvolver essas qualidades. Como é que eu faço para fazer isso? Sim. Essa curiosidade, por exemplo, que eu acho que faz muito parte do trabalho do Armazém, ela é muito minha também. Até hoje, eu me considero, acho que uma das minhas melhores qualidades como atriz é ser muito curiosa. Eu sou curiosa, assim, do tipo, como é que faz isso, né? Essa pessoa, como é que ela conseguiu isso? Por onde que vai? E é claro que você admira alguém e você vai encontrar os seus caminhos para conseguir ir compreendendo esse universo que essa pessoa apareceu, que surgiu, levantou para você ali, né? Sim. Mas isso, assim, acho que muita coisa surgiu aqui em Londrina. Então, essa época, 1980, 90, era uma época muito efervescente aqui. Muita coisa boa teve no festival. Que bom que o festival, depois dessa pandemia e tantas outras coisas que a gente vem passando, politicamente também no Brasil, né? Sim. Que bom que ele está voltando agora, né? Assim, que bom a gente poder estar aqui de novo. E seguir contando a história, rever a cidade, né? Sim, isso é muito rico, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi que vocês sentiram assim, quando vocês saíram aqui de Londrina, né? Um pouquinho antes, vocês fizeram um espetáculo com o Paulo Autran, maravilhoso, A Tempestade, que foi aí que vocês deram um pico, né? Tipo, quando vocês fizeram a temporada pelo Brasil com esse ator tão famoso, né? Uhum. Como foi a sensação de, tipo assim, nossa, eu acho que agora a gente tá fazendo sucesso. Como foi isso? Como que foi trabalhar o ego? Porque os atores têm muito disso, né? E quando a gente consegue falar assim, isso é bobagem, a gente consegue falar, uau, acho que eu estou um pouquinho mais maduro, né? Mas quando a gente está começando, não era... Eu acho que vocês não estavam começando, vocês já estavam num processo bastante maduro na época da Tempestade, né? Mas como foi... Mas eu lembro que vocês eram jovens ainda. E como foi para vocês conhecerem essa cidade, serem bem recebidos, porque vocês estavam com uma celebridade, né? Para um grupo do interior, estar com alguém que na época era uma celebridade, quando não tinha nem celular, né, as pessoas se conheciam de outras formas. Como que foi para você, enquanto artista, atriz dessa companhia? Como que você se sentiu? O que você aprendeu com isso? Eu acho que a primeira coisa é que assim, o Paulo... Quando ele veio trabalhar com a gente, Paulo Autran, ele estava com 70 e poucos anos, né? Então, ele já tinha uma estrada no teatro. Porque, assim, por exemplo, ele é um ator que fez coisas no cinema, fez coisas na TV, mas era um ator que dizia bastante que o que ele gostava de trabalhar, onde ele se sentia muito à vontade, era no teatro. Ele construiu a carreira dele muito no teatro, né? E, então, assim, quando a gente encontrava com ele tinha muita história. Ele contava muito sobre como foi o trabalho dele, quando ele começou, as peças que ele fez. E a gente ia almoçar e jantar com ele todos os dias e era muito bom ouvir ele contar essas histórias. Sim. Isso eu acho uma coisa extremamente importante. Por exemplo, para os jovens agora, né? Qual a disponibilidade que as pessoas que estão começando a fazer teatro agora têm para ouvir quem veio antes de você, justamente para você... Não é uma questão de aprender, sabe? Eu tenho coisas a te ensinar. Eu acho que é um compartilhar, né? Isso. Você compreender por onde essa pessoa foi, o que ela fez, te dá um pouco mais de embasamento na hora que você sobe no palco. Então, saber a história dele... ajuda a gente a dimensionar um pouco as coisas. Então, assim, viajar pelas capitais, ter o trabalho reconhecido no teatro é incrível, porque é como se fosse assim...
A gente trabalha, e a gente vai, apresenta, e aí, quando acontece essa comunhão, essa comunicação direta com o público, ou seja, tudo que você desenvolveu lá na sala de ensaio, você vê se manifestando ali, as pessoas apreendendo aquilo e compreendendo, e é ótimo. Claro. É vitalidade, é vida. Você fala, cara, eu trabalhei esse tempo todo para isso. Sim. Isso é ótimo. Por exemplo, na nossa opção, na minha opção, por exemplo, a gente sempre quis trabalhar em companhia, em coletivo. Então, esse lugar mais glamuroso do teatro é difícil dele se manter muito tempo, porque no dia seguinte, uma companhia, aqui no Brasil, com certeza todas elas, a gente não é só atriz, né? A gente é atriz, a gente produz a companhia, cuida do figurino, do cenário, cuida do espaço. É uma forma de viver que você escolhe para a sua vida, Sim. né? Então, assim, você apresentar em vários lugares e ter o trabalho reconhecido é ótimo. Sim. No dia seguinte, quem vai estar lá para fazer as coisas para você é você. É você mesmo, e é esse coletivo. Então, assim, acho que a dimensão... as coisas, elas se contrabalançam um pouco. Sim. E hoje em dia o mundo está muito num lugar assim, né, da celebridade, né? Sim. E eu acho que o teatro, ele vai num viés completamente diferente disso. Sim. Né? Porque para a gente conseguir fazer uma peça, a gente tem que trabalhar um bom tempo, né, na sala de ensaio para conseguir algo consistente para apresentar. Sim. E todo o entorno para fazer um espetáculo, a gente sabe Sim. que é trabalhoso, muito, né? Então, quando a gente apresenta, tem essa volta, esse encontro com o público, e depois para a gente seguir, a gente tem que voltar para a sala de ensaio, cuidar das coisas. Isso. Essa consciência, eu acho que naturalmente ela vai acontecendo, né? Encontrar o Paulo, acho que tem isso, ouvir muita história de teatro, ver, ele era incrível, né? Incrível. Em cena. A gente teve a possibilidade de conviver com ele durante o tempo que a gente estava montando a Tempestade, 2 meses aqui em Londrina. Ele, né? Ficou morando aqui em Londrina durante 2 meses, Ele ficou, né? 2 meses aqui, a gente ensaiava no espaço que a gente tinha aqui. O convite para o Paulo Autran vir para cá, ele veio do Paulo de Moraes, que é o diretor do Armazém. Sim. O Paulo, ele teve a ideia da gente montar a Tempestade, e ele foi falar com o prefeito aqui de Londrina, que era o Sheida. Sim. E ele falou assim, olha, a gente tem a ideia de fazer um espetáculo em comemoração dos 60 anos de Londrina. Era 60 anos de Londrina. Era. Ai, que As legal. margens do Lago Igapó. E a gente queria convidar o Paulo Autran para fazer o espetáculo, vamos? E aí, assim, só que eu preciso de um apoio inicial, um pequeno dinheiro para a gente conseguir ir até São Paulo, chamar o Paulo, viabilizar, assim, uma pré-produção para isso. Sim. E a conversa do Paulo com o Sheida era assim, não, nós vamos conseguir, nós vamos falar com o Paulo Autran e vai dar certo. E com medo também, porque a gente podia ir lá e o Paulo falar assim, não, gente, desculpa. não vai dar não. Né? Tô sem tempo. Mas assim, fomos muito felizes, assim, acho que a gente foi até a casa do Paulo Autran em São Paulo, cheio dos books, né? Porque na época não era tudo virtual, né, gente? Tudo digitalizado, era com um monte de cadernos das coisas que a gente tinha feito até então, para mostrar para ele. Ficamos horas conversando na casa dele e ele aceitou o convite, né? Ele já tinha assistido algum espetáculo de vocês? Mas já tinha lido alguma coisa do Armazém? Ele sabia do Armazém. E outra, ele fez o dever de casa antes da gente chegar, como todo bom ator, né? Assim, ele... então a gente quer te convidar para uma coisa. Ele, com certeza, ele foi entender do que se tratava, porque quando a gente chegou para conversar com ele, ele já estava bem embasado, né? Maravilhoso. Das coisas. E aí ele aceitou, e a gente veio para cá e a gente reuniu. Fora os atores que eram do Armazém, outros atores da cidade, né, de outros grupos, para fazer um coletivo maior, fazer a informação circular de um jeito diferente, né, e foi incrível, assim, o contato com ele. E isso, realmente, a gente viajou muito com essa peça, né. E aí, quando vocês voltaram depois do sucesso que foi a Tempestade, aí veio a ideia, aí vocês voltaram para Londrina, né, para começar a trabalhar. Qual foi o espetáculo? Depois foi o Édipo. Foi o Édipo. Sim, que você... Foi quando eu Simone... Eu sabia, gente. Foi quando Simone chegou, assim. Foi quando eu cheguei, né? Sim, foi o Édipo. E a ideia da tragédia grega, como veio, assim, depois da Tempestade? Cara, você lembra? Eu não vou lembrar. O que eu me lembro muito do Édipo é que foi assim, foi a primeira vez que a gente estabeleceu um contato direto com Maurício Arruda Mendonça. Isso. Né? Que é dramaturgo, poeta aqui de Londrina, nosso amigo querido, e que
trabalhou muitas das dramaturgias do Armazém junto com o Paulo. Sim. Então, o primeiro contato nosso mais, assim, todo imbricado com ele foi ali no Édipo. Ele que fez a tradução do nosso espetáculo foi dele, né? Sim. E desde então a gente está constantemente trabalhando juntos. O próximo trabalho que o Armazém vai estrear em agosto desse ano, lá no Rio de Janeiro, é a dramaturgia do Maurício. Que legal! Já dá para dar uns spoilers? Falar alguma coisa? Sim, a gente está montando uma adaptação do Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, que chama Brás Cubas. Que legal! Que isso. show! Vamos falar um pouquinho do Neva, que está hoje no festival. Sim. Como foi vocês trabalharam na pandemia, como está sendo a pós-pandemia? Fala um pouquinho, por gentileza, aí do Neva. Neva, a gente chama Neva. Desculpa, Neva. Ai, mas gente, Neva Neva. tipo espanhol. Eu não sei, é Neva, Neva. Sim. Então, o Armazém, como todos os coletivos de teatro do Brasil, foram muito impactados pela companhia, né? A gente tem um espaço que eu estava falando lá no Centro Cultural Fundição Progresso, mas que ficou fechado. Você diz pela pandemia. Anos. Tá, Ficou fechado os 2 anos. Ficou fechado e a gente teve o nosso piso, o piso todo da sala ficou completamente deteriorado por infestação de cupim, de umidade. E a gente ficou muito sem nenhuma, como todos os coletivos, né, sem nenhum amparo, né, de editais, das políticas públicas. Né? Nada? Nada. Então, para a gente voltar para a nossa sala, voltar a trabalhar, a primeira coisa que a gente precisava era arrumar o piso. Não tinha como, tá? Arrumar a casa. Arrumar mesmo, assim, né? Não tinha base. A gente estava completamente sem a base, que era o pisar. Que era só o piso. Só. E aí a gente fez uma campanha nas redes sociais para levantar um dinheiro específico para conseguir arrumar esse nosso chão. A gente conseguiu, assim, foi uma campanha muito linda, assim, as pessoas abraçaram rapidamente. 1 semana a gente conseguiu levantar esse dinheiro. Legal. Colocamos o piso em ordem para poder voltar a ensaiar. E aí começar a reabitar aquela sala, porque, por exemplo, quando entra a pandemia, o fato, aqui em Londrina o Armazém tinha uma sede, né? Sim. No Rio de Janeiro, quando a gente mudou para lá, 1 ano depois da gente estar lá, a gente também conseguiu essa sede, esse local, essa que a gente ocupa até hoje lá, né? Então, o lugar presencial físico sempre foi muito importante para o trabalho do Armazém. Quando entra a pandemia, esse era o local que a gente ensaiava, que a gente se encontrava para produzir, para falar da vida, para tudo. Quando fica cada um nas suas casas, a gente ficou muito perdido. Desconectados. A conexão. Assim. Sim, mas eu acho que principalmente esse lugar, assim, a presença do lugar físico para nós sempre foi muito importante. Sim. Na pandemia, felizmente, a gente conseguiu fazer 2 trabalhos online que foram, assim, foi bom. Foi a forma da gente conseguir seguir se encontrando, né? Chamava Parece Loucura, mas a Método. Depois Parece Loucura, mas a Método A2. Eu assisti. E o legal, no nosso caso, é que, assim, a gente colocou no online não um espetáculo que a gente já tinha no presencial, que a gente adaptou para entrar para essa linguagem digital. Não, foi criado para lá mesmo, era uma espécie de jogo onde os atores falavam os solilóquios do Shakespeare e o público votava em qual era a personagem que eles queriam continuar assistindo. Então, foi uma junção muito legal, assim, com o digital, assim, e serviu para, de alguma forma, fazer a gente seguir. Mas, financeiramente, não foi por rolou. Ali que acontecia, né? A gente ganhava um pouquinho, mas não para sobrevivência, né? Sim. Então, o voltar para o espaço foi muito importante. A gente precisava montar alguma outra coisa, né? E aquela coisa assim, será que a gente ainda sabe fazer isso? De verdade, não é uma ilusão, uma coisa assim, você está falando isso da boca para fora. Não. Todo mundo ficou muito tempo em casa. Às vezes, quando a gente voltou a sair, eu não sei você, mas a gente voltou a sair, assim, para encontrar pessoas. Daqui a pouco a gente já ficava cansado, queria voltar para casa. Sim. Né? Sim. Todos passamos por isso. Sim. Então, o voltar para a sala de ensaio é isso. A gente ensaiava lá 2 horas. Parecia que, ao mesmo tempo, eu estava feliz e falava, caramba, é uma energia diferente, né? Sim. A gente está muito enclausurado. Então, era muito importante para ver, assim, como que o grupo continua. Na pandemia, foi por pouco que o Armazém não acaba. Muito pouco. Muito pouco Que bom mesmo. Que não acabou. Sim.
Sim. Porque vocês foram fortes também em estarem... Tipo, não desistir, né, Patrícia? Exatamente. Acho e que o aí, teatro o é isso. encontrar presencialmente para montar o Neva foi muito importante. Quem pensou no Neva... o Paulo, ele já conhecia esse texto, ele trouxe para a gente De ler. quem é o texto? O texto é de um chileno que chama Guilherme Calderón. Esse texto ele escreveu em 2005. E a gente foi conhecer o texto. O Paulo falou, cara, tem esse texto, é para 3 atores. Por que para 3 atores? A gente éramos bem mais pessoas no armazém. Só que na pandemia, com essa falta de grana de todo mundo, um ator voltou para Juiz de Fora para ficar com a família, outro ator voltou aqui para Londrina para estar próximo da família também, outra atriz foi para Goiás para desenvolver um trabalho lá, então a gente ficou desfocado. A gente tinha os 3 atores agora nesse momento, então o texto se encaixava muito com isso, e é um texto que discute muito a importância e a desimportância da arte. Então, a gente estava num momento onde fazia sentido a gente discutir isso. Assim, vale a pena continuar? No momento onde a humanidade se encontra meio que numa encruzilhada, assim, né? Onde, por pouco, a gente pode descambar para uma barbárie gigantesca. Aonde a arte ainda pode ter eco, ser importante para as pessoas. Sim. As pessoas ainda têm o interesse em ir ao teatro, porque quando tudo à nossa volta é extremamente urgente, na nossa vida é extremamente urgente, a gente ainda consegue ir para uma sala de ensaio e estar dialogando com o mundo hoje. Essas questões foram as questões que levaram a gente esse texto veio muito de encontro porque essas discussões estão ali também, né? Sim. E isso, assim, não sei. É isso. Assim, esse texto, o texto do Guilherme Calderón, ele foi escrito em 2005, mas ele se passa na Rússia, em 1905. Exatamente, não num dia qualquer de São Petersburgo, dessa cidade da Rússia, mas um dia específico, que é 9 de janeiro de 1905, quando muitos trabalhadores estavam levando uma petição para o czar, pedindo melhores condições de trabalho, e essa manifestação deles foi violentamente repreendida pela guarda do czar. Certo. Então, houve enfim, estava tendo um massacre nas ruas, assim, e 3 atores estão refugiados dentro de um teatro. E entre eles tem a personagem que eu faço, que chama Olga Nipper, é uma figura que realmente existiu. Ah, que legal. É a primeira atriz do Teatro de Arte de Moscou, que foi casada com o Anton Chekhov. Uau! Na peça, ela está colocada de uma forma totalmente ficcional. Mas ela é uma figura histórica, uma mulher que realmente existiu. E eles estão juntos nesse teatro e o Calderón fez algo muito legal, porque assim, ele gosta muito do Chekhov, sempre gostou muito do Chekhov. Então, assim, nas peças do Chekhov, os principais acontecimentos, eles estão sempre no entorno, mas eles não aparecem diretamente na peça. Por exemplo, na Gaivota, existe um personagem que ele se mata num determinado momento. Mas a gente não vê isso acontecendo. É alguém que chega e fala sobre isso. No Neva, esse grande acontecimento que ficou chamado como Domingo Sangrento, quando as tropas do czar repreenderam a população, esse grande acontecimento que realmente aconteceu, ele está em torno ali. Num microcosmo estão esses 3 atores refugiados no teatro. Então, esse grande acontecimento, ele chega aqui, mas eles vão falando sobre questões muito particulares a eles. E claro que isso tem um eco grande com o que está acontecendo lá fora, né? E a gente montou essa peça no momento que a gente estava, ano passado, né? Setembro, outubro, novembro do ano passado, bem no período das eleições, do primeiro e do segundo turno das eleições. Sim. Então, existia, assim, o que a gente percebia, assim, eu acho que existia uma violência, uma população muito raivosa, né? O Brasil inteiro ficou muito raivoso, ainda está. E como é que a gente lidava com isso? Como é que isso fazia a gente estar ali na sala de ensaio, né? Como isso batia na gente, né? Eu acho que o fato da gente montar uma peça exatamente nesse momento político, de alguma forma também salvou a gente, porque
você estava muito em contato direto com o que estava acontecendo, Sim. mas também podendo estar na sala de ensaio, vendo como isso batia para nós, né, para cada um de nós. Então, a possibilidade de discutir essas coisas e deixar a arte falar ali também, né? Fazer a sua contribuição, assim, né, nesse momento. E a estreia foi bacana? Foi como vocês esperavam? Cara, foi uma estreia e foi assim, Simone, a gente estava completamente sem dinheiro. Então, assim, foi uma peça montada. Como o Armazém tem 35 anos, a gente tem um acervo muito grande de figurino, de cenário, né, um equipamento que foi construído ao longo desse tempo. Sim. Então, essa peça ela foi montada com as coisas que a gente já tinha lá no nosso espaço. Sustentável. E a gente fez de novo uma campanha nas nossas redes sociais para conseguir montar a peça. Então, assim, mais ou menos 80 e poucas pessoas físicas contribuíram com quantias pequenas, médias, grandes, para a gente conseguir montar essa peça. Que sensacional. E aí a gente começou a estabelecer uma coisa que foi legal, espero que a gente continue, que uma coisa que a gente tem pensado muito é assim, como é que a gente consegue criar novos modos de produção, né? Porque os editais, as políticas públicas, elas são sempre, até agora, bastante deficitárias e os editais, às vezes eles não conseguem contemplar toda a gama de pessoas que precisam e querem trabalhar com arte. Sim. Então, que outros modos de produção podem acontecer, né? Então, essa possibilidade de você mobilizar uma quantidade de pessoas para conseguir montar uma peça, para nós foi, assim, fundamental. Sem o poder público, você fala. As pessoas... Nesse momento, sim. A gente precisa do poder público. Também, sempre. Isso é necessário, a gente precisa continuar insistindo e brigando por isso. Exatamente. Mas foi a forma como a gente conseguiu, assim. E a gente daí começou, durante o processo de montagem do Névoa, a gente produzia alguns conteúdos que essas pessoas que pagaram pela nossa montagem, eles recebiam exclusivamente, né? Então, eles recebiam partes do ensaio, discussões nossas nos ensaios, a gente foi preparando VIP. material exatamente para essas pessoas, né? Para alimentar esse lugar, porque eram pessoas que primeiro, torciam muito pela quantidade do Armazém e que se identificam com a arte, né? Querem ver isso acontecer, assim, né? Sensacional. Então, que bom que essas pessoas existem, né? Ah, sim. Sim. Que bom. Você falou, que bom que a gente tem amigos, mas que bom que a gente tem pessoas que gostam de ver teatro e sabem da necessidade delas. Eu lembro que na pandemia, né, muita gente falava assim, os artistas estão salvando nossas vidas. Como? Gente fazendo vídeo, gente cantando, né, se expressando de alguma forma. Isso impactou em vocês, assim, tipo... quando vocês pensaram assim, qual é a função do teatro, da arte, nesse momento pandêmico, nesse momento político? Você acha que a tecnologia ajudou a vocês seguirem um caminho? Não sei se você entendeu. Eu acho que a tecnologia... Por exemplo, a gente não ficou com medo da tecnologia, né? O teatro é uma arte presencial, a gente sabe disso. Mas naquele momento, a gente precisava ocupar esse espaço das mídias digitais, né? A gente não ficou com medo disso, porque assim, a gente tem muitas discussões sobre isso, né? Todo esse espaço dessas mídias digitais, ele ainda hoje é uma terra de ninguém. Sim. Então, assim, muitos dos conteúdos, a maioria dos conteúdos, são conteúdos muito superficiais e ali pode ter gente de todo que é jeito, de tudo que é forma. É muito importante a arte ocupar esses lugares também. Isso. Porque a gente precisa criar ali também espaços de reflexão, conteúdos mais complexos. Sim. A gente precisa fazer isso. Porque se a gente não fizer, aquilo ali vai continuar ocupado da forma como está. Isso. Então, assim, a gente precisa circular ali também. No nosso caso, a gente não ficou com medo disso, ou com uma atitude purista, com relação a isso. Não, assim, isso não teve, não passou por nós. Entendeu? E tem algum projeto do Armazém, por exemplo, para fazer também esse viés tecnológico? Além, claro, que é presencial, teatro, a gente sabe, né? Mas vocês pensam em algo mais, assim, que vocês podem trazer as pessoas mais jovens para isso? Vocês têm algum trabalho na tecnologia, assim, nas redes? Quando o Neva estreia, e eu estou falando, né, para você que tem 80 pessoas que bancaram a peça, e quando a gente começa a produzir esses conteúdos que, a princípio, são exclusivos para essas pessoas desse momento...
Isso é um passo nesse sentido, né? Porque esses conteúdos são conteúdos pensados, trabalhados, né? Não é assim, filma ali uma parte do ensaio e joga lá para as pessoas. Não, é do tipo, o que nós vamos mostrar hoje? Nós vamos falar sobre o cenário, como foi a construção dessa pequena maquete que tem no cenário do Neva, que é uma junção entre a fachada do Teatro de Arte de Moscou e a fachada da Fundição Progresso, que é o espaço onde o Armazém trabalha. Sim. Então, assim, vamos mostrar a construção disso, vamos falar justamente dessa similaridade entre as duas fachadas. Então, e como colocar isso de uma forma eletrônica, né? Então, isso acho que é um primeiro... Um primeiro viés nesse sentido. Sim. O Armazém também nunca teve muito medo dessa coisa tecnológica, né? A gente gosta de... É o ator, é o texto, a música, a luz, né? A música. Tem projeção quando a peça pede, quando vocês existe misturam verba bastante, para né? isso. O cinema, a música. Sim, então acho que a gente precisa continuar estabelecendo esse diálogo. Acho importantíssimo, assim, sabe? Mesmo, assim... Eu acho que medo é uma palavra que não faz conexão com o Armazém, de jeito nenhum. Acho vocês extremamente corajosos, sempre falei isso. Foi uma honra para mim fazer parte. Eu me sinto ainda parte, porque vocês foram a minha escola de teatro, né? Não canso de falar isso. Você, não minha professora, você foi minha mestra, que me ensinou muita coisa. Amiga. Amiga, minha amiga também. E... Não sei se eu estou errada, mas quando a gente fez quando você e o Nardo Rodrigues fez o Outcry, quando eu li sobre o Neva, eu falei assim, nossa, tem um gostinho ali de estamos trancados no teatro. Tem alguma ligação ou eu estou viajando? É uma ligação, por exemplo, a gente não tem uma ligação direta do tipo, lembra o Outcry, o Neva, vamos fazer o Neva agora? Uma ligação direta assim, não. Sim, não. Ainda são atores num teatro. Sim. A discussão num lugar e no outro, elas são diferentes. E que bom, porque assim, né, o teatro realmente ele é infinito, assim, para você ver, né, uma mesma situação, né? Lá no Outcry, que é um texto do Tennessee Williams. São 2 atores que estão trancados dentro de um teatro, e aqui são 3 atores trancados dentro de um teatro, mas as possibilidades de discussão que só essa situação promove são infinitas. Né? E que bom que é isso. E quando você estava falando sobre a galera mais jovem, né? Isso é uma preocupação que a gente tem, assim, né? O teatro, ele precisa dialogar com a galera mais jovem. Sim. Porque o público do teatro, ele precisa se renovar. Com certeza. E o teatro, ele é uma arte presencial, né? E eu acho assim, a gente... Enquanto ser humano, a gente precisa do corpo, a gente precisa trazer para o corpo as nossas questões. O que está acontecendo no mundo, como a gente sente, como isso reverbera na gente. E o corpo nosso, ele tem um tempo que é muito diferente desse tempo digital, que é tudo muito ligeiro, muito rápido. E o quanto é importante o teatro nesse sentido, porque muitas das coisas que a gente passa na nossa vida, ela não se resolvem nessa forma, no tempo do digital. Sim. O tempo nosso de compreensão, de amadurecimento, de como o mundo interfere na gente, ele é diferente. Sim. E eu acho que a gente, né, que está há tanto tempo fazendo teatro, é importante a gente estar em contato direto com o público mais jovem, sabe? Porque a renovação, ela tem que vir deles, né? O teatro, ele dá uma possibilidade para nós muito grande, que é a de reflexão, né? A gente, como as peças, a gente precisa de um tempo ensaiando, refletindo sobre esse universo que a gente está fazendo, para daí botar para o público. Só esse passo a passo, ele precisa estar presente na vida das pessoas de um modo geral, porque senão, para a gente ser massa de manobra, para os políticos da vez, é muito fácil. A arte, ela tem uma importância enorme, que é justamente um amálgama do conhecimento. Por exemplo, a gente vai na escola, daí a gente aprende português, matemática, história, tal, né? Como é importante a arte estar presente nas escolas também, porque a arte é que faz a junção desse conhecimento. Sim. Então, o que eu aprendi em português, o que eu aprendi na matemática e tal, eu vou para o espaço de uma aula de teatro, por exemplo, e eu posso juntar esse conhecimento e entender como é que esse conhecimento está batendo no meu corpo, para que esse conhecimento, primeiro, ou fique uma coisa
intelectual, assim, onde eu sei falar sobre isso, ou então, pior ainda, eu sei falar isso muito mais ou menos, né? Então, eu pego esse conhecimento e eu trago ele para mim, né? Eu trago ele para dialogar com a pessoa ali, eu me aproveito dele, eu entendo ele, esse conhecimento passa por um filtro pessoal e ele interfere na minha vida diária. Porque senão a gente precisa continuar desenvolvendo o poder da crítica, o poder da reflexão sobre o que está acontecendo, o que esse político ou aquele político está falando para mim, o que isso é verdade, o que isso quer dizer. Ter argumentação, né? De argumentação, de eu entender como é que eu pesquiso essas informações, né? O universo do teatro, por exemplo, é um universo que trabalha diretamente com isso, né? Você quer montar uma peça, você vai pesquisar sobre isso, você vai entender como é que isso aconteceu. Isso é uma coisa que deveria estar presente nas nossas vidas de modo simples, fácil, né? Sim. De fácil acesso a todas as pessoas, né? O investigar de uma forma com consciência, né, Patrícia? Sim, investigar com consciência. E quando você fala, né, da pandemia, quando falaram quanto a arte salvou a vida das pessoas, isso realmente, porque assim, a gente, só o concreto, só o dia a dia, eu trabalho, eu vou para casa, cansado, né, quase sempre esgotado do meu dia de trabalho e tal, mas quando é que eu sonho, quando é que eu imagino coisas? Sempre esperando a sexta-feira, né? Sextou, mas aí segunda é ruim, a terça também. Exatamente. E quando a vida pode ser boa todos os dias, né? E o teatro, assim, o teatro ele tem uma coisa incrível que, assim, a gente pode imaginar mundos diferentes, novas formas de existir. Se eu estou no teatro e eu consigo observar isso, uma outra possibilidade de reagir, de me relacionar com a vida, eu consigo imaginar que isso talvez seja possível para o meu dia a dia. E é aí que as mudanças começam a acontecer, né? Sim. Primeiro, as coisas precisam ser imaginadas. Sim. Né? Por exemplo, sei lá, esse lugar que a gente está aqui, esse Vila Rica todo reformado, né? Antes dele existir como ele está aqui agora, ele foi imaginado por algumas pessoas. Sim. E o teatro é esse lugar, né? Onde a imaginação ela se torna algo extremamente concreto, né? E, ao mesmo tempo, a abstração está ali presente o tempo todo. Porque, por exemplo, eu não preciso necessariamente construir uma casa inteira para as pessoas falar, então essa pessoa que está ali no teatro, ela está dentro dessa casa. Às vezes você coloca uma cadeira, uma poltrona e as pessoas imaginam a casa toda, sim, né? Sim. Como isso é importante para a gente, para a gente viver, né? Sim. Patrícia, eu passaria aqui a tarde toda falando com você, a gente conversando, porque tem muita coisa para a gente conversar. Queria falar dos prêmios que você recebeu. Pode falar rapidinho antes da gente terminar? Porque hoje em dia, assim, as pessoas não... Principalmente os jovens que fazem teatro, né? Porque eu sou professora de teatro também, aí quando eu falo do Prêmio Shell, do Prêmio Mambembe, eles fazem... O quê? Né? E como é para esses jovens assim, saberem que o teatro, sim, já foi premiado, ainda é premiado, né? Como que é isso? Conta pra gente um pouquinho. Eu acho que, por exemplo, quando eu era mais nova, quando a gente ganha um prêmio, ele é legal porque ele pega e fala assim... Ele legitima uma coisa para as pessoas Sim. e para a gente mesmo. Sim. Né? Que a gente fala assim, então o que eu faço é legal. As pessoas gostam, a gente precisa desse aval que faz a gente seguir, né? Sim. E as pessoas também têm isso, que parece que o fato de você ganhar um prêmio, ele fala, então essa pessoa é boa. A gente tem essas bobagens, né? Tem. E eu acho que assim, a gente constantemente receber prêmios, ele serve muito para que a gente consiga continuar trabalhando, né? Sim. Lá no Rio, lá em São Paulo, existem vários desses prêmios. O que dá uma visibilidade para as produções que aconteceram naquele ano, né? Às vezes o público quer saber, o que está acontecendo? Eu não sei escolher o que é que eu vou ver. E às vezes eles escolhem, então tá, quais são os espetáculos que estão falando aqui bem? Deixa eu ver, deixa eu escolher, né? Então, assim, eu acho que tem essa função, assim, de... mais midiática. E pra gente, eu acho que isso, quando a gente é mais novo, eu acho que o tempo todo a gente quer reconhecimento, Sim. né? Também, né? Sim. Então, quando acontece, você fala, que maneiro, as pessoas estão curtindo, seguem curtindo uma coisa que pra gente é tão importante, que a gente trabalha tanto, né? Assim, então existe e é bom que continue, né? Legal, Patrícia. Pra gente finalizar, fala um pouquinho do Filo, como que foi a história do Armazém no Filo
convida as pessoas para ver o espetáculo, para a gente poder encerrar, por favor. Então, a gente já veio muitas vezes apresentar aqui nesse festival, né? Ao longo desses 35 anos do Armazém. Tô batendo aqui, deve ter feito barulho. Não tem problema. E fazia algum tempo que a gente não voltava, justamente por questão da pandemia e tudo, né? Então, assim, o Filo faz parte da história do Armazém. Aquilo que eu estava falando, né? No começo, a gente morando aqui, a gente teve a possibilidade no Filo de ver atores e diretores e artistas incríveis que com certeza moldaram o pensamento do Armazém, né? Instigaram, né? Com certeza, Sim. né? Você olhar uma coisa e falar, cara, como é que faz isso? Quero ser assim, quero aprender, quero tal. E aí depois a possibilidade de apresentar para o público daqui é sempre delicioso. Estando no Filo, né? E assim, pelo fato de a gente ter sido daqui, a gente quer trazer para cá de volta, né, as coisas. Sim. E apresentar e tal. Ainda mais agora, nesse momento, onde muita gente daqui não sabe que o Armazém surgiu aqui. Sim. Né? Então, e voltar agora, depois desse tempo, é incrível. E com essa peça, eu acho que muito bom, porque como ela discute isso, assim, né? Qual a importância do teatro hoje, né? Para que fazer teatro hoje? Tá ali no cerne também da discussão. Eu acho que é uma peça que vale a pena ser vista e ouvida. Ele é um teatro muito da palavra. Acho que o Guilherme Calderon, ele foi muito perspicaz na forma como ele construiu esse texto. E importante também, né, um festival é quando a gente tem a possibilidade de reunir muitas linguagens e muitas formas diferentes de fazer teatro, né? Sim. Então, para quem está aqui em Londrina, eu acho que é riquíssimo, né? Sim. Você poder ver teatros que realmente, no que se dedicam a fazer, na escolha de cada um desses coletivos, o quanto que elas são potentes, né, na diferença. Sim. E o quanto é bom a gente ver e assistir coisas diferentes, né? Se tem um teatro que é mais físico, outro teatro que é mais focado na palavra, Perfeito. Outro teatro que tem uma junção de todas essas coisas, teatro de boneco, performances, palhaços, né? Sim. Exatamente. Sim. Acho que é uma possibilidade da cidade se abrir e da gente se energizar, porque o teatro, ontem eu encontrei um amigo que foi ver o Neva e que ele falou assim, cara, que legal a época do Filo, porque eu assisti o grupo Magilute, que apresentou antes de vocês, no Ouro Verde, e agora eu estou vendo o Armazém e, nossa, eu saí tão energizado, né? O teatro, ele é uma potência de vida. Com certeza. Mesmo, você sai assim, parece que tá vivo, né? Pegou uma injeção de ânimo, tá vivo. Sim, o coração tá vermelhinho e batendo. É isso, gente. Vem Quentinho. viver com a gente no teatro, entendeu? É assim que a gente muda o mundo. É isso aí. Vamos fazer teatro. Patrícia, muito, muito grata que você aceitou meu convite tão de última hora, assim. Foi um prazer, viu? Foi um prazer te rever. E aí, a gente vai até dia 2 de julho no Filo, aqui no Espaço Vila Rica. É uma honra ter você, Armazém, Companhia de Teatro, todo mundo. E é isso, gente. Bom festival para todo mundo. Muito obrigada.